prático. Nós escolhemos um caso daquela enfermeira que perdeu a guarda do filho por atuar na pandemia. Vocês viram esse caso? Eu quero ler aqui um pequeno parágrafo da Corém do Distrito Federal sobre esse caso. Que fala assim: no último dia 23 de novembro, uma limitada vara de família. Eu quero ler aqui um pequeno. Só um minuto, gente. Sim. Vamos lá, então. No último dia 23 de novembro, uma liminar da Vara de Família e Sucessões de Guaratuba acatou o pedido feito pelo pai para que a justiça lhe conceda a guarda do filho, fixando sua moradia no Paraná. O documento reafirma um dos motivos pelos quais a criança deve ser afastada da mãe. Resta configurado o fundado perigo de dano, sobretudo diante da profissão exercida pela genitora, enfermeira, e pelo fato da pandemia da Covid-19 ainda não estar controlada em nenhum estado da federação. Nós escolhemos esse caso, gente, para mostrar para vocês como que acontece a judicialização da vida da família, né? Nós vemos aqui um conflito familiar entre o pai e a mãe dessa criança, que poderia ter sido resolvido num diálogo, mas que vai parar na justiça, e aí nós estamos estarrecidos diante de uma decisão como essa, visto que essa mulher, por ser enfermeira, por estar trabalhando no hospital, salvando vidas, cuidando de pessoas com Covid, acaba sendo punida, né, com a perda da guarda do seu filho. E eu queria que o Joel, né, que o professor Joel começasse falando um pouco sobre esse contexto familiar. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, esse caso me chamou muita atenção, eu fiquei bastante estarrecido quando assisti a reportagem, porque justamente vinha ao encontro de tudo que a gente estava falando no curso, né, de tudo que a gente tinha programado para conversar com vocês. Mas também me causou, assim, muito estarrecimento a questão da criança ter perdido os seus direitos, né? Nessa briga, nessa judicialização aí que acontece da família, e ela perde os direitos, né, de estar com a mãe, ela perde os direitos de estar na família de um modo geral, né? Como naturalmente ela já vinha vivendo. O que era para ser uma situação transitória, enquanto a mãe se habituava às novas questões lá do trabalho dela, parece que tratada como um golpe, né? No qual houve uma dupla punição. Tanto a mãe foi punida, como a professora Lila disse, como a criança está sendo punida de não poder ver a sua mãe. Mas a gente também observa aí muitas coisas, eu anotei aqui, essa separação que é feita de modo abrupto. Eu fico pensando assim, como será que isso foi questionado, né? Ou melhor dizendo, como será que isso foi comunicado para a criança que ela não voltaria para a sua casa, não voltaria a conviver com a mãe? Até que ponto ela tem consciência dos fatos que estão acontecendo? Né? Outra questão que eu acho que aí está muito clara, muito forte, uma questão que é bastante presente nas famílias, que é a questão do sexismo, né? A mulher é punida simplesmente porque é mulher, né? Porque é uma mulher que trabalha, e aí tem pano para manga demais para a gente conversar. E isso acontece, gente, demais na família, trazendo aqueles conflitos, né? Então, a família é um lugar privilegiado de conflitos, porque, volto a dizer, as personalidades são muito diferentes, cada personalidade traz em si desejos, anseios,
pulsões, né, valores morais que são muito diferentes e questionáveis, e isso vai entrando em conflito e acaba, muitas vezes, na judicialização. Observem, gente, que uma situação dessa vai ser resolvida agora, né, por meios judiciais, mas poderia ter sido evitado. Se o casal, o ex-casal, os pais, né, tivessem conversado entre si a respeito da criança, se eles tivessem colocado em primeiro lugar, né, a qualidade de vida do filho, o bem-estar do filho, na presença da mãe e do pai, uma vez que a guarda já era compartilhada, muito, muito, muito teria sido evitado. Muito mesmo. E aí eu quero passar a bola para a Rita se pronunciar, né, deixando para ela a seguinte pergunta. Como advogada, né, o que ela proporia para essa família, para este pai, para esta mãe, para que esse conflito pudesse ser encaminhado antes de chegar lá na justiça? Manda aí, Rita. Boa noite. Olha, o que nós, advogados, que temos hoje, né, essa visão que a gente trouxe aqui no curso, que a gente entende esse lugar que nós ocupamos da globalização, esse contexto da pós-modernidade, em que todas as informações chegam muito rápido para nós, né, e o que a gente faz com esse tanto de informação, o que a gente faz com todos esses sentimentos, com todos esses conflitos, e o que a gente coloca para o cliente, num caso desse, é que nem sempre transferir para o Estado esse papel de decisão da vida, da convivência familiar, é a melhor opção. E nós fazemos isso com segurança, baseado na lei, nos princípios constitucionais, no princípio constitucional da autonomia da vontade, em que as partes envolvidas no processo, elas precisam saber exatamente o que elas querem. E isso acarreta que a gente fala de pensar um futuro possível e que possibilite convivência entre eles. Só que a partir do momento que nós estamos como advogados, as nossas ferramentas é a lei, a jurisprudência, a doutrina, e então cabe a nós essa sensibilidade de trabalhar em equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, né, de falar, olha, vamos olhar esse conflito além do jurídico? A gente trabalha em equipe, nós temos psicólogos que não vai fazer terapia com você. Vamos tratar o conflito pontualmente. O que você está precisando para esse momento para que seja resolvido. E vamos deixar a possibilidade de entrar com uma ação para o segundo plano, porque a gente pode oferecer outro tipo de trabalho, outro tipo de serviço. E é isso que a gente coloca aqui, no sentido de não ter mais na nossa prateleira do nosso escritório somente a ferramenta de entrar com um processo para que para que o Estado resolva um conflito familiar. Então, o que a gente propõe é ter outra ferramenta. E, lógico, isso vai depender do cliente. Vai ter um cliente que ele vai chegar e falar, olha, doutora, eu não quero. E a gente respeita essa decisão. Mas a gente tem que ter essa possibilidade de oferecer outro trabalho. E aí, né, Lila, eu passo a bola para você no sentido de te perguntar o quanto, assim, você esclareceu o quanto a psicologia jurídica interventiva
trabalhando em conjunto com os advogados, tem trazido resultados satisfatórios. Então, Rita, e olha, tem uma coisa muito importante, né? Porque nós estamos lançando hoje um curso sobre a psicologia jurídica interventiva. E hoje vocês também assistiram uma aula onde eu falava que nós devemos descascar o conflito. O primeiro passo da psicologia jurídica interventiva é justamente a gente compreender o âmago do conflito, o que é que causa esse conflito, né? Nós temos que ir lá, como eu falei para vocês, no interior da cebola mesmo, né? Porque muitas vezes as pessoas brigam tanto que chega um momento que elas não sabem mais por que elas estão brigando. Então, vamos analisar aqui hipoteticamente esse caso. O pai. O que será que esse pai está realmente querendo? Será que ele quer a guarda dessa criança? Será que ele está promovendo algum tipo de vingança contra essa mãe? Será que o que ele realmente deseja é ter essa mulher de volta? Então, tudo isso, né, baseado naqueles 5 bens de FOA que eu falei para vocês hoje, né? Será que é status? Será que ele está se sentindo humilhado? Talvez ele tenha sido traído e ele quer de volta o status que ele tinha? Será que é amor? Será que nesse momento ele precisa desse amor do filho? Né? Será que ele está buscando o amor dessa mulher de volta de uma forma desajeitada? Vamos olhar pelo lado da mãe. O que será que essa mãe realmente está buscando, né? Ela deseja, e a gente sabe, né, que as mães costumam ser assim, né? Então, essa mãe provavelmente, ela quer esse filho de volta, ela quer a companhia do filho, ela quer abraçar esse filho, ela quer beijar esse filho, ela quer cuidar desse filho, né? Mas esse, eu creio que é o principal desejo dela. Mas será que tem outro? Será que realmente esse casal está num conflito tão grande em que para essa mãe também ter esse filho de volta é uma questão de honra? Né? Porque me parece que até esse momento eles conviviam bem, eles tinham uma guarda compartilhada e eles conseguiam dividir essa criança, o tempo e se responsabilizar por essa criança. Mas algo aconteceu onde essas necessidades foram modificadas. E também para a criança, gente, uma coisa terrível que acontece, a criança sempre é desprezada. A criança, ela fica ali como se o mundo dos adultos não pertencesse a ela e ela não pudesse entender o que está acontecendo. E às vezes é nosso papel como psicólogos de sentar com essa criança e explicar, olha, meu filho, é o seguinte, o que está acontecendo? Mamãe quer isso, papai quer aquilo, a criança entende. Ao invés dela ficar ouvindo a conversa dos adultos, tirando as próprias conclusões, o Joel vai falar mais sobre isso, e criando fantasias, né? Então, a primeira coisa nessa resolução de conflito, nessa tecnologia de resolução de conflito baseada na psicologia social da justiça, que nós vamos ensinar para vocês nesse curso, é descascar a cebola e descobrir o que cada um quer, pelo que cada um está brigando. Porque quando você descobrir isso, aí você já deu um passo grande, porque você vai entender o que cada um está querendo. Isso vai facilitar uma mediação, vai facilitar uma práticas colaborativas e, se for necessário, vai facilitar um processo também. Mas eu quero focalizar nesse momento nessa criança, né? Na situação que essa criança fica diante do conflito dos pais. Por isso eu queria que o Joel continuasse falando e aprofundasse um pouco mais sobre a situação dessas crianças, não só dessa, mas de todas essas crianças que hoje
vivem no meio do tiroteio entre os pais. Ok. Gente, antes de eu falar dessa criança, eu queria só esclarecer com vocês que nós estamos aqui falando sobre hipóteses, né? Nós estamos construindo hipóteses a respeito do que é que poderia estar acontecendo com essa família em questão. O que nós sabemos, né, é aquilo que se tornou público, é aquilo que foi noticiado. Então, nós pegamos esses fatos e estamos trabalhando com vocês, e logo que vocês começarem a participar, deixar a timidez de lado, colocarem algumas perguntas, isso vai se esclarecendo melhor. Mas falando sobre a criança, a gente deve lembrar que o pensamento da criança é aquilo que a gente chama de um pensamento mágico onipotente. Ele é fundamentado numa fantasia, e a fantasia faz com que a criança passeie, né, nas suas ideias por vários lugares. E quando ela fica sabendo, né, por uma conversinha que ela ouve aqui, uma conversinha que ela ouve ali, às vezes a avó paterna, eu novamente aqui criando hipóteses, né, não sei nem se ele tem, mas às vezes escuta de algum parente, de outro, né, que a mamãe agora não pode vir, que a mamãe não pode estar com ele. Essa fantasia pode levar a cabeça da criança para muitos lugares. Geralmente, quando passeia, né, passeia por lugares ruins. Por que lugares ruins? Porque a criança está na falta. Ela está sentindo a falta da mãe e ela pode receber isso como uma punição. E aí ela vai também, né, trazer uma carga maior de punição, de autopunição, porque eu fiz isso, a mamãe ficou chateada, não vem mais me ver. Ou eu falei tal palavra e o papai não gostou, agora não deixa mais a mamãe vir. Então, pode acontecer uma série de coisas infindáveis aí que a gente pode pensar. Por isso, a criança deve ser preservada num processo de separação, num processo de judicialização. Ok? Outra questão que a gente tem que pensar é que os sentimentos da criança ainda não estão totalmente construídos e ela ainda não tem percepção total daquilo que ela sente. Às vezes a criança não sabe dizer, ela não tem palavras no seu vocabulário para expressar o que sente. Por isso que muitas crianças choram demais, por isso que muitas crianças são muito agitadas, brincam, correm, vão para todo lugar, não conseguem sossegar, porque elas não conseguem verbalizar aquilo que elas estão sentindo. Imagine uma criança que não é comunicada e que simplesmente perde contato com a mãe. Então, vai uma dica aí. Eu sempre oriento, né, que quando o casal resolve se separar, a comunicação para a criança não deve ser feita, né, pelo psicólogo. E muitas vezes, gente, eles trazem lá no meu consultório, olha, então o senhor conta. Eu falo, não, nós contamos. Né? Então eu ponho o pai, a mãe, a criança e eu juntos na sala, aí eu peço para os pais contarem o que está acontecendo, para os pais explicarem para a criança, juntamente, que a situação, a crise, pertence aos dois e não à criança. E nesse momento eu sou um espectador junto com a criança, mas um espectador que observa e pontua os sentimentos de cada um ali dos três e pode depois oferecer um apoio psicológico. Para que a gente faz isso? Justamente para preservar que a criança comece a passear por muitos lugares no seu pensamentozinho mágico onipotente, na sua fantasia, e isso vai trazendo para ela algumas autoacusações que não vão construir nada de bom para a criança. Então, gente, volto a dizer, esse caso me estarreceu, me deixou, assim, profissionalmente, né, eu fiquei pensando
nessa criança, nessa mãe, nesse pai. Como que chega num ponto desse, a ponto de se tornar público, né, nacionalmente, em rede nacional de televisão, na internet, né, e no mundo inteiro, tá a par disso, né, caiu na internet, tá para o mundo. Uma questão familiar que poderia ter sido resolvida, né, com orientação do psicólogo, com orientação do advogado, e as coisas já estavam muito bem resolvidas, né, do ponto judicial, e abriu-se uma nova demanda, abriu-se um novo quesito que vai trazer muito prejuízo para os três. Talvez o que esse pai, que por enquanto, né, pelo que a gente sabe, é o causador de toda essa nova separação, talvez o que ele não sabe é que o prejuízo é para os três. Alguma pergunta, gente? Se não tiver nenhuma pergunta, nenhuma colocação aí, nenhuma participação, eu quero passar a palavra de volta aí para Lila e para Rita, para que elas complementem, dizendo justamente como que esse casal poderia ter sido orientado. Como orientar esse casal de uma maneira prática, do advogado e o psicólogo juntos, né, para a gente ter um resultado melhor. Joel, tem sim, tem a participação da Thaís Miranda. Eu acho que o mais grave nessa situação é o que a professora Lila falou nas aulas, a mágoa carregada no processo, sendo branda na palavra. Sim, uma coisa muito importante e que a gente tem visto, né, quando acontece essa judicialização dos conflitos familiares, isso vai causar, na verdade, um aumento do conflito. É a mesma coisa de eu colocar lenha na fogueira, né? Então, por exemplo, até então aquele divórcio está indo tudo bem, tá mais ou menos tranquilo, quando, de repente, o advogado de uma parte vai dividir os bens e propõe uma coisa absurda, ou pede uma guarda unilateral. Aquilo ali é a mesma coisa que acender um fósforo e jogar fogo numa fogueira. E aí, isso causa extremo sofrimento para aquela família. E o mais grave que pode acontecer é uma ruptura, né? Uma coisa que a gente nunca pode viver na família é uma ruptura. O que é uma ruptura? É um membro ser totalmente excluído, é acontecer, por exemplo, dessa mãe nunca mais poder ver esse filho, desse filho perder essa criança, desse pai e dessa mãe romperem de tal forma que essa criança venha a perder um dos dois. Então, a gente tem que ver que nesses conflitos familiares, nós estamos falando, né, como a Thaís colocou aqui, de muitos sentimentos, de sentimentos bons, de sentimentos ruins. Nós estamos brigando com pessoas que um dia a gente morreu de amor, né? Nós estamos falando de uma ligação, né, parental que nunca termina, que só é finalizada com a morte, né? Você é pai, você é mãe dos seus filhos para sempre. Você não pode falar, não, eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe desse filho, né? Não é assim. Então, realmente, o que a Thaís levanta é muito sério. Por isso, a gente tem mesmo que ir no âmago do conflito, né? É por isso que eu escrevi esse livro, eu quero... Até que eu não mostrei, né, gente, que esse é o livro que embasa a tecnologia. Ele foi escrito por mim em 2009, tem uma segunda edição agora em 2016. E é nesse livro que eu escrevo a tecnologia, né, tá aqui no final do livro, a tecnologia de resolução de conflito baseada nas teorias, né? E é isso que nós vamos ensinar no curso, só que de uma forma prática, dando exemplo, acrescentando essa parte clínica, né?
E eu queria até que a Rita falasse um pouco mais sobre essas vantagens, né, das práticas extrajudiciais. Mas tem outra pergunta aí, né, Rita? A Cláudia, né, ela fala, infelizmente a criança, na maioria das vezes, é usada como arma para atingir o outro. E a Camila fala, professores, ao final, vocês poderiam indicar livros ou autores para aprofundamento do estudo na psicologia jurídica integrativa? Camila, os livros e a autora que fala sobre isso aqui no Brasil é a professora Lila Spadoni. Ela estuda essa tecnologia, a psicologia jurídica interventiva é uma técnica utilizada por ela, então aqui você está diante da pessoa, né, que desenvolveu isso e dos profissionais que sou eu e o Joel que trabalhamos juntos com a professora Lila nessa prática, nessa demanda da psicologia jurídica interventiva. E aqui vocês veem embaixo um link também para um curso de aprofundamento, em que nós falamos da psicologia jurídica interventiva de forma aprofundada, de acordo com o livro, o Psicologia Realmente Aplicada ao Direito, e também um outro livro da professora Lila, que foi escrito junto com outros autores na França, e ela traz pontos aqui para o Brasil, que é a contribuição do direito para a contribuição da psicologia social no direito. Manda o link para comprar o livro, por favor. A Jéssica vai colocar aí para vocês, a nossa produtora. A Thaís falou que não está aparecendo o link para a compra do curso. Muito obrigada por avisar, Thaís. Também vou pedir a Jéssica para ver o que aconteceu. Rita. Oi. Deixa eu só falar aqui. Eu quero voltar aqui, eu não estou conseguindo. Me achei. Gente, deixa eu esclarecer, eu sou psicólogo clínico, né? Trabalho na área clínica há quase 26 anos e trabalho com famílias, trabalho com adolescentes, trabalhei com crianças durante muitos anos, mas hoje a minha clínica é mais voltada para adolescentes e adultos. E essa questão, né, que vocês falaram aí, eu até anotei, a criança é usada como arma, né, e o sentimento básico que surgiu aí foi a mágoa, né, que coisa perigosa a gente faz quando a gente deixa de olhar o outro e começa a olhar só para as nossas prerrogativas internas apenas, sem perceber que na relação muita coisa acontece, né? Então, veja que a gente pega uma vida, não vou dizer inocente, mas uma vida que precisa de cuidados, uma vida que precisa de orientação, que precisa de afetos, e transforma essa vida numa arma, num joguete, para ser disputado entre dois adultos que não estão conseguindo crescer naquele momento de crise da vida. Isso é muito sério, porque a mágoa é um sentimento que a gente fala, né, como a Lila disse, é um sentimento negativo. E tudo que é negativo vai levando a gente para um buraco. Não constrói desenvolvimento. Pelo contrário. Então, a mágoa ela vai levar a gente para um caminho de desenvolvimento muito ruim. E esse caminho vai levar àquela ruptura que a Lila disse, que muitas vezes as separações se tornam
guerras mesmo, né? E ex-marido e ex-mulher não podem conversar, e os filhos não podem mais fazer aniversário dos netinhos, porque pai tem que ir até tal hora, mãe de tal hora seguida, e aí vira aquela confusão, né, na família, de uma ruptura muito grande. Então, vamos estar atentos ao trabalhar com casais em crise. Eu sei que a plateia maior aqui é de profissionais, né, de estudantes que almejam trabalhar na área da psicologia jurídica, então estejamos atentos para orientar bem as pessoas para que elas construam um caminho de paz, um caminho de concórdia, onde eles vão poder, né, construir um novo modelo de família lá na frente. Eu quero até... pode falar, Rita. E aí agora, né, porque a gente empolgou nos comentários, eu acabei não respondendo, mas a Lila tinha colocado que são a questão das vantagens extrajudiciais, né, na resolução de conflitos, né. Eu costumo dizer que a gente tem, assim, um tripé de vantagens. Começa... quando a gente vai falar disso, quando a gente vai propor isso para o cliente, a gente começa falando das questões financeiras, né? Porque um processo resolvido extrajudicialmente, ele é muito mais barato e a gente consegue dimensionar, né, o preço desse processo para o cliente. Então, existe aí, aqui em Goiás, né, a gente está falando aí com pessoas de várias partes do Brasil, mas aqui em Goiás nós temos uma das custas judiciais mais caras do Brasil. Então, as custas judiciais de um processo é muito alto, né? Então, assim, já começa na questão econômica mesmo, do financeiro. E não só do financeiro, como do tempo, porque tempo também é dinheiro. E num processo extrajudicial de resolução de conflitos, quando a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, a gente também tem essa questão de ser resolvido no tempo dos clientes, mas eles conseguem dimensionar isso. Diferente do Poder Judiciário, que a gente não tem como dimensionar o tempo, né? Quem dita esse tempo, os prazos, a forma, é o Poder Judiciário. E a gente já tem aí inúmeras pesquisas, né, principalmente do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão regulador administrativo do Poder Judiciário, em que o processo demora aí, o menor processo, ele está demorando ainda de 3 a 6 anos, tirando a fase de execução. Né? E assim, para a gente ver o tanto que é sério, que foi concedido uma liminar agora em dezembro, e a audiência, foi noticiado que a audiência de mediação foi marcada para abril do próximo ano. Então, a questão do tempo também é muito importante. A terceira questão que a gente fala é exatamente essa do sigilo, né? Os atos processuais, eles são públicos, tanto que alguém viu essa liminar, jogou isso na imprensa e o Brasil inteiro sabe do que está acontecendo. Isso é um desgaste enorme para a família, isso é um desgaste enorme para todo mundo, né? Para o pai, para a criança, para a mãe. Então, a partir do momento que a gente está tratando isso extrajudicialmente, a gente está falando um sigilo absoluto em que a gente, como profissional, como profissionais éticos, né, nós temos essa obrigação de tratar isso de forma sigilosa. E também, essas eu acho que são as vantagens em comum, tanto para nós quanto para o nosso cliente, né, mas visando o bem-estar do cliente, e para nós advogados também, que por mais que ainda existe esse desconforto em pensar que a gente pode estar perdendo cliente, ao contrário, a gente está ganhando, porque a gente está trazendo uma solução, a gente está resolvendo o problema do cliente de forma ativa, né, e também na questão dos honorários, porque o próprio Código de Ética da OAB nos dá essa possibilidade,
né, de sempre levar o consenso e os nossos honorários não serem diminuídos por isso. E as pessoas querem o conflito delas resolvido. Então, eu nunca tive problema de receber honorário porque eu não peticionei, né, pelo contrário. Então, todas as vezes que o problema dos clientes foram resolvidos dentro do nosso escritório, a gente recebeu honorário numa boa. Então, eu acho que isso é uma coisa nova, é mudança de paradigma. Nós estamos aí com a legislação, né, a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça de 2010, mas o novo Código de Processo Civil e a Lei da Mediação de 2015. Nós estamos falando aí de 5 anos somente nessa trajetória, nessa possibilidade de trabalhar a mediação ou outros contextos, não só da mediação, mas das práticas colaborativas, da advocacia colaborativa, da psicologia jurídica interventiva. E o que eu brinco é que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, enquanto as pessoas estiverem começando a fazer, a gente que está aqui hoje, você que está me ouvindo, né, e que tiver essa oportunidade de colocar isso em prática agora, a gente já vai estar anos-luz na frente, né, e já está trabalhando dessa maneira. E a Lila é a maior prova disso, né, Lila? Quantos anos de estudo, muitos anos colocando isso em prática dentro da universidade, falando de psicologia jurídica, além da psicologia, das avaliações psicológicas, mas essa psicologia integrativa que atua diretamente no conflito, juntamente com os profissionais do direito. Uma coisa importante, né, Rita, que a gente tem trabalhado juntas, né, é a primeira sessão ou a primeira consulta, né, onde a gente senta, eu e você, e nós ouvimos o nosso cliente. Então, a primeira coisa é ouvir, porque ao ouvir, nós vamos justamente identificar, né, e destrinchar o conflito. E aí a gente senta juntas, né? A Rita como advogada e eu como psicóloga, porque ela vai ver aspectos jurídicos do conflito, né? Como ela mesma diz, a partir da jurisprudência, a partir da lei, né? E eu também vou ali vendo e verificando, né? Os aspectos psicológicos. E juntas, né, depois dessa primeira consulta, né, aí nós conseguimos construir um mapa mesmo da situação daquele conflito. Construindo esse mapa, né, e isso vocês vão ver, né, no curso, nós vamos construir esse mapa a partir da psicologia social da justiça, né? Todas as perguntas que você tem que se fazer estão na tecnologia, um passo a passo. Então, você vai, primeiro, eu falei para vocês no curso gratuito, a primeira pergunta. Você está brigando pelo quê? Se você perguntar isso para as pessoas, às vezes elas não sabem responder, mas sabe quando chega alguém e fala assim, não, mas o que mesmo que você quer? Às vezes nem você não sabe, você está brigando. Ah, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Se alguém chegar, peraí, o que você quer? Você não sabe responder, porque o conflito já andou tanto, né? E às vezes uma pessoa de fora, um profissional de fora da psicologia e do direito, o profissional da psicologia vai conseguir descobrir o que aquela pessoa realmente quer, e o profissional do direito vai fazer uma tradução jurídica do desejo da pessoa. Sabe? Então, isso é o início da psicologia jurídica interventiva. Mas eu queria pedir uma licencinha aqui para a gente contar um pouco da nossa história, né? Porque eu sei que muitos de vocês não nos conhecem. Então, eu queria começar pelo meu irmão mais velho, porque ele quis falar que é mais novo do que eu, mas não é, viu, gente? Ele é mais velho. Então, os mais velhos primeiro, né? Então, Joel, começa você.
Bom, gente, de fato eu sou o mais velho aqui de todos, apesar de não parecer, né? Mas estou brincando. Eu sou psicólogo, né? Eu me formei lá na Universidade Católica de Goiás, que hoje é a PUC Goiás, e fiz psicologia como uma grande paixão. E a Lila foi minha colega, assim, ela veio um semestre depois de mim, e a gente fez muitas matérias juntos. E nós temos essa afinidade muito grande de trabalho, né, desde então. Mas eu, quando fiz psicologia, eu também trabalhava como professor, né? Eu fazia psicologia, eu dava aula em escola, eu dava aula particular, e eu sempre fui apaixonado por essa questão de lecionar, né? De estar com pessoas nesse ambiente de aprendizagem. E aí eu fiz minha licenciatura em psicologia durante a faculdade, e hoje eu exerço as duas funções da psicologia. Eu tanto sou psicólogo como sou professor de psicologia por formação, certo? Mas logo que eu me formei, eu fiz uma especialização em saúde pública, hoje a gente fala mais em saúde coletiva, e foi um curso que era ministrado em Goiânia, mas a chancela era de uma faculdade de São Paulo, e foi um curso que me acrescentou muito, de eu perceber ali naquele comecinho de vida, né, de profissional, a importância da equipe, porque no curso tinha profissional de todas as áreas, né, tinha até arquiteto fazendo saúde pública, para vocês terem uma ideia. E essa percepção da gente trabalhar em equipe é tão importante, né, porque, vejam, 25, 26 anos depois, eu estou aqui trabalhando em equipe com uma advogada e com outra psicóloga. E aí, depois, eu estou falando isso, gente, eu formei em 94, lá em 2000 eu terminei minha segunda pós-graduação, que foi em Psicologia da Saúde, né, e sempre trabalhando na clínica psicológica, desde que eu me formei. E participei de vários grupos de estudos, né, com psicanalistas em Goiânia, né, com professores de psicologia, que a gente estudava psicologia clínica, e a psicologia da saúde, psicologia hospitalar, também me trouxe uma outra percepção, de que a saúde, né, física, né, a gente estar saudável, é muito bom, e a gente não valoriza. E quando a gente fica doente, quando qualquer sintominha acontece, emocionalmente a gente também não fica bem. E aí nós somos uma coisa só, né? Tudo junto e misturado, mente, cabeça, corpo, e a gente sofre do mesmo jeito que sofre com o corpo, sofre com as nossas emoções. E, por fim, eu fiz um mestrado em psicologia lá na Universidade Católica de Goiás, que depois virou PUC, mas tudo isso ainda na época da Universidade Católica. Eu terminei o meu mestrado em 2006, se não me engano. 2006, isso mesmo. Então, gente, essa caminhada é uma caminhada que eu hoje olho para trás, eu fico muito satisfeito daquilo que eu fiz, né, da minha trajetória. Trabalho apenas como psicólogo, né, e como professor de psicologia a minha vida toda, e isso tem sido a minha temática. Gosto muito de gente de todo tipo de gente, porque psicólogo que não gosta de gente, pode procurar outra profissão, pode procurar outra carreira, né, porque as pessoas, elas precisam, né, de ser ouvidas, elas precisam de ser acolhidas nas suas necessidades emocionais. E eu dei aula de psicologia jurídica há muitos anos numa faculdade aqui em Rio Verde. E uma das coisas que me chamava a atenção era a disciplina de psicologia jurídica, era sempre no primeiro período. Eu ficava pensando, ai meu Deus, como que esses meninos aqui com 16, 17 anos vão chegar, né, lá no fim do curso e lembrar do que da psicologia?
como que eles vão estar diante de um cliente lá no seu escritório e ouvir chorar porque está numa briga, numa demanda com o irmão, com a esposa, com o marido e tal, né? Sem preparo, sem preparo. Então, a vantagem da gente trabalhar em equipe é que o psicólogo fica atento a essas emoções que os clientes, que os pacientes, que as pessoas trazem, né, a esses comportamentos que muitas vezes estão atravessados, agressivos, deprimidos, ansiosos, né, cheios de características que tira a pessoa do seu estado normal, né, e o advogado conduz tudo isso de uma maneira muito bonita, porque coloca tudo dentro da lei, tudo dentro do jeito que deveria andar, né? Então, gente, minha trajetória é um pouco disso, mas eu sou casado com uma esposa linda, já tem 20 anos que a gente é casado, tenho 2 filhos, né? O meu filho mais velho tem 18 anos e o meu caçulinha tem 14. Estou com um adolescente entrando e outro saindo, né? É uma aventura isso lá na minha casa. Vou passar para a Lila, que eu sei que ela é mais velha que a Rita. Ah, é verdade. Antes de eu falar da minha história, eu queria só ler alguns comentários. A Gleice, ela fala, eu acredito que esse será o novo normal do judiciário. Nós também, Gleice. Eu acho que no século XXI não vai ter mais espaço para uma coisa muito tradicional que não tenha essa escuta, né? Lógico que isso vai ser um processo, né? Mas eu acho que esse será, sem dúvida nenhuma, o nosso novo normal. E aí, a Thaís também pergunta, a sugestão dessa mediação é feita por quem? Então, Thaís, depois dessa consulta que eu falei para você, aí é que a gente vai ver se tem condições de propor a mediação ou não. Porque dependendo do nível do conflito, às vezes é preciso uma preparação antes de chegar na mediação, ou às vezes é preciso propor uma prática colaborativa, ou até mesmo ir para o processo, mas de uma forma mais humanizada e mais dialogada. E também a Camila me pergunta sobre meu livro. Gente, pois esse livro está esgotado, mas vocês vão encontrar em sebos ou na Amazon, eu acho que tem para vender o livro digital. Eu já entrei em contato com a editora, que é a LTR, de São Paulo, para ver se a gente consegue fazer uma nova edição, né, para estar disponível. Mas você vai encontrar o livro digital em algumas livrarias do Brasil, né? E, então, vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu me formei em 95, também tenho 25 anos de formada, e sempre gostei demais de psicologia social. Quem foi meu aluno sabe disso, né, que para mim tudo é psicologia social, né, e eu me apaixonei mesmo na graduação pela psicologia social e fui me aprofundando cada vez mais. Fiz essa pós-graduação junto com o Joel na UNAEP sobre saúde coletiva, já tinha ali meu pezinho, né, na social, e depois eu resolvi fazer um mestrado, né. Desse mestrado foi quando eu comecei a estudar as questões de justiça, porque eu sempre tive esse sentimento, essa curiosidade de entender o que as pessoas chamam de justo e o que as pessoas chamam de injusto, né? O que causa esse sentimento de injustiça? Do mestrado, que eu fiz aqui na PUC Goiás, fiz a graduação também na PUC, eu fiz um doutorado, eu fui aceita e fiz um doutorado na França, numa universidade que é conhecida como Sorbonne, mas que hoje chama Paris 5. Nesse doutorado que eu fiz na França, eu já fiz a minha tese bem voltada para a justiça, e foi enquanto eu estava fazendo essa tese que eu escrevi esse livro na primeira edição. A primeira edição tem uma capa azul,
ela não tem a tecnologia, porque naquela época eu estava muito teórica, estudando muito teoricamente. Eu tive acesso na biblioteca da Sorbonne, não tinha essa internet que nós temos hoje, né? Há vários livros em inglês, em francês, e isso ampliou muito minha visão a respeito desse tópico, que era muito pouco estudado aqui no Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, em 2009, eu falava dessas coisas, as pessoas olhavam para mim, tipo assim, essa mulher tá louca, não tem muito, né, ninguém dava muito ouvido às coisas que eu falava, né, eu me senti um pouco um ET, assim, e aí eu fui, né, trabalhei durante muitos anos, né, e trabalho até hoje na PUC, também numa outra faculdade aqui de Goiás, e fui trabalhando, mas sempre como pesquisadora nessa área. Hoje eu sou professora da PUC, na graduação, na pós-graduação estrito sensu em educação, porque a educação, sem dúvida, é outra paixão que eu tenho. Eu sempre falo, gente, eu não sei se eu sou mais professora ou mais psicóloga, um problema de identidade, né? E aí, de repente, eu resolvi falar, eu comecei a perceber, falei, não, agora é a hora de começar a falar disso. Agora as pessoas vão ouvir, né? E nisso eu quero dizer que o Joel é uma pessoa muito importante na minha vida, meu irmão, assim, e a gente, durante a faculdade, morava junto, estudava junto, e sempre continuamos muito unidos, né? Para mim é um prazer imenso poder trabalhar com ele. E nessa fase que eu falei, não, agora chega, vou começar realmente a investir, a falar nisso, conheci a Rita, que foi uma grande surpresa, um grande presente da vida mesmo, porque quando eu conheci a Rita, eu falei, nossa, uma advogada que pensa que nem eu, que bom. Foi, na verdade, uma aluna minha, Jussara, que me apresentou a Rita. E aí, por isso, nós formamos aqui esse trio e resolvemos ensinar para vocês. Eu sou uma pessoa muito assim de lutas, de ideais, né? E eu sempre sonhei com uma psicologia jurídica que realmente resolvesse o problema das pessoas. Eu ficava muito revoltada de ver assim que a psicologia jurídica que nós temos hoje, muito concentrada na avaliação psicológica, muitas vezes servia para pôr lenha na fogueira e não para apagar o fogo, né? E isso é uma coisa que eu sempre ensinei para os meus alunos. Eu comecei a perceber que meus alunos estavam gostando e me incentivando, e eles entendiam o que eu falava. E isso foi um grande incentivo para mim começar. E você, Rita, fala um pouquinho de você também. Então, eu formei em Direito na PUC também, e quando eu formei em Direito na PUC e fiz uma especialização em Direito Tributário, porque eu tinha muito claro comigo que eu queria ir para esse lado do empresarial, da área empresarial, e fiz uma especialização em Direito Tributário lá em São Paulo. E nessa época, isso em 2006, quando eu fiz essa especialização em tributário, eu conheci meu marido lá em São Paulo, eu fiz faculdade aqui na PUC Goiás, né? Conheci meu marido lá em São Paulo e lá em São Paulo eu fiquei. E então eu fui trabalhar num escritório em que tinha uma demanda tributária alta e também tinha uma demanda trabalhista muito alta. E aí, acabou que ficou comigo o tributário, mas também chegou para mim o trabalhista. E aí, quando chegou o tributário, eu já fazia de tudo para resolver no administrativo. Eu sempre tentava protocolar um recurso administrativo, eu perturbava o procurador da Receita, da Fazenda, quem fosse, fazia de tudo, sim, para resolver no administrativo. Então, eu sempre tinha esse lado de tentar resolver o problema do cliente e até mesmo o meu, né, para ficar livre. Logo, e no trabalhista, a gente tinha várias empresas que a demanda era muito alta
era na área de alimentos, então tinha assim, né, esse pessoal garçom, era assim, era muita gente, a rotatividade era muito alta, e o dinheiro de recurso, de depósito recursal era gigantesco para essas empresas. E eu comecei a fazer, tipo, hoje, né, seria como se fosse uma psicologia de grupo, mas eu comecei a ir nas empresas e escutar o que os funcionários tinham para dizer, o que incomodava eles, e eu fui começando a homologar, na época, né, isso eu estou falando em 2008, 2007, 2008, a gente podia homologar os acordos trabalhistas no sindicato. Então, eu homologava a maioria dos acordos trabalhistas no sindicato, e aí eu tinha uma advogada, né, que era a dona do escritório que eu trabalhava, que ela falava para mim assim, pelo amor de Deus, não faz isso. A gente vai ficar sem cliente, você não está protocolando nada. Como que a gente vai mandar relatório? E eu falava para elas, o relatório está indo com a economia que as empresas estão fazendo. E eu sempre colocava nos relatórios a economia dos depósitos recursais, a economia das custas judiciais de um processo que se precisasse resolver da área tributária, né, na área fiscal. E aí mas ela ficava muito brava comigo, assim, e ela só não me mandava embora porque ela sabia que eu resolvia e que os clientes dela talvez viriam atrás de mim, né? Então eu sempre tive esse lado meio conciliador, assim. E nesse processo, em 2010, meu marido recebe uma promoção e a gente tem a oportunidade de morar fora. Vou morar nos Estados Unidos e eu começo a ver que lá essa prática da mediação, ela é comum e que os advogados utilizam dos meios extrajudiciais primeiro para, em última alternativa, levar para o judiciário. E eu começo a ver que isso é possível. Em 2015, quando eu volto, sai o novo Código de Processo Civil, sai a lei de mediação, e aí eu começo a buscar mais nesse sentido, e aí eu descubro que o direito é pouco, e eu falo, não, eu quero estudar o conflito mais profundo, eu acredito nisso, eu acredito nessa abordagem, então eu participo de uma palestra na OAB em que uma professora da PUC, a professora Analice, está falando sobre essa possibilidade de trabalho através da advocacia colaborativa entre advogados e psicólogos. E aí, quando termina a palestra, eu falo, gente, eu preciso falar com essa mulher. E aí, quando termina a palestra, eu vou para falar com ela, e aí ela fala para mim, olha, vem fazer um mestrado na psicologia para agregar aí a isso que você acredita. Então, semana passada, eu fui, né, passei pela minha banca de qualificação do mestrado, estou aí na reta final. A professora Lila faz parte da minha banca, né? E lá eu tive ainda mais certeza de que isso é o que eu quero, é o que eu acredito e que ele me traz, né, retorno, tanto pessoal como financeiro. E, como diz a professora Lília, eu comecei a participar do grupo de estudos, conheci a Jussara, e a Jussara me levou até ela, e de lá para cá a gente vem desenvolvendo esse trabalho lindo, que a gente tem o maior orgulho, né, de sair contando, espalhando para os 4 cantos do mundo. E aí eu vejo que a Cláudia, acho que é Cláudia mesmo, vamos ver se é a Cláudia Guimarães, ela faz, né, um comentário que ela sempre fala isso, mas a maioria dos advogados, principalmente os mais antigos, eles acham que perdem honorários e preferem congestionar o judiciário. E aí, mais uma vez, eu te respondo, né, Cláudia, que é uma coisa nova, que tudo que é novo traz desconforto, então o que nos resta é persistir, acreditar. E cada cliente que a gente tem, que a gente consegue utilizar desses meios, eles indicam para mais pessoas, e você pode ter certeza que não vai te faltar trabalho. E
e eu acho interessante você falar que você é criticada. Eu também sou, às vezes, criticada, né? Às vezes tem advogado que não gosta dessa postura, que tem advogado que não é colaborativo, tem advogado que é tradicional, que é do litígio, e o que nos resta, né, o que nos basta é fazer nosso trabalho com excelência e ir cada dia um desafio, tentando vencer essas barreiras com muita técnica, com muito profissionalismo, com ética, né? E é isso. Aqui está um pouco da minha história. Rita, a Cláudia também fala que, comenta, sou árbitra, mediadora e conciliadora extrajudicial e me formo em direito no próximo semestre. Procuro sempre ouvir as duas partes e sou criticada por isso. Bem-vinda ao time. Não desista, você vai ser criticada mesmo. Tenta, continua, persevera. Todas as pessoas que fazem um trabalho diferenciado, fora da caixa, fora do tradicional, a gente corre esse risco mesmo, mas é tudo muito gratificante. E você viu aí a trajetória, até mesmo a professora Lila falar que quantas pessoas criticaram ela e falaram que o que ela estudava não fazia sentido nenhum. E eu acho que acontece isso com a gente, realmente, mas vale a pena persistir. É interessante, né, que quando a gente estava organizando esse curso e pensando realmente em ensinar, né, a psicologia jurídica interventiva, a gente comentou, né, que do lado do direito a gente teria as críticas dos advogados mais tradicionais, né, dos operadores do direito mais tradicionais, e do lado da psicologia a gente teria a crítica dos psicólogos forenses, né, que se concentram na avaliação psicológica. Então, a gente sabia que a gente ia apanhar de todo lado, mas a gente resolveu comprar essa briga, né, expor isso para vocês, e por isso foi tão gratificante, né, ouvir tantas pessoas no nosso grupo, nos dando força, né, e gostando do que a gente está falando, né, isso foi muito reafirmador para nós, né, porque a gente esperava, né, e a gente continua esperando algumas críticas, sem dúvida nenhuma, porque é realmente alguma coisa muito nova. E a gente espera que vocês venham para o nosso time, porque a gente engrossando as fileiras, né? Juntos nós podemos mais, né? A gente pode realmente conseguir mudar essa realidade, como dessa enfermeira aqui, né? Que a gente está falando desse caso, né? Como seria melhor, como eles teriam gastado menos dinheiro, teriam tido menos desgaste emocional, como a Rita colocou, menos exposição da intimidade, resolvido esse problema com muito mais rapidez se tivessem uma ajuda profissional para resolver esse problema dentro da família, sem delegar realmente a um terceiro, né? A um terceiro que nem conhece, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o judiciário existe para isso e a lide é necessária às vezes, né? Sim, porque senão não precisaria, nós não vamos conseguir resolver tudo no extrajudicial, lógico que não, tem casos que realmente vai ser o juiz, com todo o estudo e a preparação que ele tem, que vai ter que decidir. Mas nós podemos deixar para que chegue no processo somente aqueles casos em que realmente o conflito vai necessitar dessa intervenção do Estado dentro da família. A gente já está chegando ao final, e é exatamente nesse sentido que nós estamos aqui convidando a vocês para fazerem o curso, para juntar a nós, para a gente fazer uma rede mesmo de pessoas que tenham esse conhecimento da psicologia jurídica interventiva, dessa possibilidade de trabalhar a multidisciplinariedade, e porque aquela velha frase clichê faz muito sentido nesse momento, né? Juntos nós somos mais fortes. Verdade.
Sem dúvida. Então, a gente vai se despedindo, né, gente? Mas para se encontrar daqui a pouco, né, no nosso curso. Foi uma surpresa muito grande, muito gratificante, como eu disse, a participação de vocês. Neiliane, muito obrigada. Um abraço. A Neiliane coloca aqui um comentário, foi minha aluna, né? Recebi muito carinho, muito apoio dos alunos, e eu espero que a gente possa se conhecer mais de perto, e que vocês possam conhecer a psicologia jurídica interventiva, a psicologia social da justiça, e começar a colocar isso em prática para a gente transformar vidas. A Elita Ferreira também fala que teve aulas com você no curso de mediação em Teresina, Piauí. Uai. Será que foi comigo, Elita? Acho que não. Essa é a doutora Lília. Eu sou a Lila, L-I-L-A. Eu falo um nome tão pequeno para uma mulher tão grande, porque não dá para vocês verem aí, mas eu sou bem alta. Ai, ai. A Lorena também, minha aluna, um abraço. E espero conhecer todos vocês. A Jussara também está aqui. A Jussara é a responsável por esse encontro. Sim, uma aluna muito querida. A Gerlane faz uma pergunta sobre os termos práticos de chegar ao valor desses serviços e apresentar ao cliente. Gerlane, isso é uma pergunta que realmente depende da sua vivência, da sua prática, do seu know-how, de quem são seus clientes, o que eles querem, o valor da causa. São vários contextos, né, em que são colocados para a gente chegar no preço final, assim como em qualquer trabalho, serviço que a gente apresenta na advocacia. Ok, gente, então nós vamos fazer aqui nossas últimas palavras da live, né? Começando pelo mais velho, né, Joel? Ai, pelo menos esse trono ninguém me tira. Este lugar é meu por direito. Apesar das pessoas insistirem que eu sou mais novo que a Lila. Mas, gente, foi muito bom estar com vocês aqui, né? Como eu disse ainda há pouco, né? Eu gosto muito de gente, gosto muito de conversar, gosto muito de estar, né, nesse ambiente de aprendizagem, seja ele virtual, seja ele, né, real, porque eu acho que esse processo de ensino-aprendizagem é algo muito precioso na vida da gente, né? Não só dessa aprendizagem mais formal, mas de tudo que a gente aprende na vida, né? A gente aprende com as pessoas, a gente aprende na convivência, e nós temos muito a ensinar e a aprender com vocês. Isso pode parecer, né, conversinha de professor, mas eu posso garantir para vocês que nesses 30 anos que eu tenho de magistério, né, de sala de aula, de ensinar, de estar com pessoas nesse lugar, né, é uma verdade muito grande. A gente sempre ensina e a gente sempre aprende. Ok? Venham fazer o curso com a gente, vocês têm muito que aprender, e nós vamos ter muito também, né, que aprender com vocês. Vai ser muito legal, e a gente, fora de sala de aula, vai se conhecendo também nesses momentos que a gente vai criando aqui, né, nessas lives, até que essa pandemia permita que a gente faça aulas mais presenciais e a gente vai se conhecer como nos velhos tempos. Um grande abraço a todos, tá? Me sigam nas minhas redes sociais, tem muita coisa legal e gostosa para a gente compartilhar. Até mais. Agora eu, né, a Rita é a mais nova, né, Rita?
Eu sou a mais nova, fico por aí. Aqui é por ordem de idade, viu? Então, gente, muito prazer em partilhar isso com vocês. Desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Venham conhecer esse nosso curso. Espero que a gente tenha essa oportunidade de se encontrar, né, quando acabar essa pandemia, mas até lá nós vamos aprender muitas coisas, né? Como o Joel disse, né, parafraseando também Paulo Freire, né, quem ensina, aprende, e a gente sempre aprende com o aluno. Um beijo, fiquem com Deus. Eu também aqui, né, a gente chega ao final. Antes eu gostaria de fazer a professora Liliane Borges, deixa um comentário dando parabéns para nós pela nossa iniciativa, por divulgarem esse precioso conhecimento. Ela é uma pessoa muito querida, uma excelente professora de mediação, que leva isso dentro da universidade para outros lugares, lá no Tocantins, e é uma amiga, também uma parceira nossa, que está nessa caminhada aí dos métodos de resolução de conflitos, e trabalha na área também consumerista, então é uma pessoa também muito importante, e é um prazer enorme ter ela aqui hoje, e um abraço para todos vocês. Foi uma semana muito gratificante. Muito obrigada pela participação, pelos feedbacks no grupo. Nós estávamos no grupo ali com mais de 250 pessoas. Isso também nos fortaleceu. Então, eu deixo aqui minha imensa gratidão a cada um de vocês que tiraram um tempinho para assistir as nossas aulas, para dar um feedback, para estar com a gente hoje à noite. E eu desejo boas festas, um final de ano iluminado, e que a gente se encontre em breve lá no curso, na plataforma. Um beijo para todos vocês.